Olá, galerinha da Bíblia, graça e paz, chegando com 10 minutos de Bíblia, todas as quintas-feiras, 21 horas, muito legal. Obrigado você abrir sua casa, reunir sua família, para a gente poder compartilhar algumas coisas da Bíblia, da palavra de Deus, né? Como eu sempre digo, para as pessoas que amam a Deus e a sua palavra e são apaixonadas por Jesus, tá bom? Você que eu quero compartilhar hoje, dentro da Bíblia, sobre o seguinte tema: queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Puxa vida, que legal. Deveria estar na boca de todas as pessoas, né? Quero ver Jesus, desejo estar perto de Jesus, coletivamente queremos ver Jesus, né? Seria muito legal, seria relevante, teríamos um mundo bem melhor. O texto de João, capítulo 12, versículo 20 e 21, diz assim, ó: entre os que subiram para adorar, durante a festa, havia alguns gregos. Havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram os gregos: Senhor, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Olha só o tema da reflexão. Muito legal. Que frase maravilhosa é esta? Todos deviam declarar, desejar e buscar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você, dentro desse pensamento, algo que eu achei interessante numa leitura que fiz essa semana. Um certo pastor, ele fazia um culto fúnebre. Ali havia, no esquife, uma senhora que havia falecido. Ela era da comunidade do pastor, e ali estavam reunidos todas as pessoas da igreja e o corpo da falecida, familiares e amigos e tudo. E o pastor, na celebração ali do culto fúnebre, ele, com lágrimas e também com sorrisos, ele falava sobre aquela querida irmã. Entre eles, ele ia falando assuntos sobre ela, que há pouco ia ser sepultada. E tanto o pastor como a igreja sabiam da idoneidade dela, sabiam da paixão que ela tinha por Jesus, o amor que ela tinha pelo reino de Deus, pelo serviço, pelos deveres de um cristão, né? E o pastor sabia bem disto, a comunidade também sabia, e o pastor, com lágrimas e às vezes com algum sorriso, ia celebrando ali, ministrando ao culto fúnebre. E uma das coisas que ele dizia, que diante das dificuldades que ela tinha, das lutas que ela passava no dia a dia, e ele era testemunha, os irmãos também, todo mundo tem luta, tem aflições, tem adversidades, né? Mas ele relatava ali que uma das coisas bacanas era que ela nunca abandonou a fé, que ela nunca se esfriou, que ela nunca se distanciou, sabe? Ela sempre se manteve firme na sua fé, não desistia da sua fé em Jesus Cristo. Né? E uma das coisas que todos reconheciam é que o Espírito Santo realmente habitava naquela mulher. Então, ali ele ia conduzindo o culto fúnebre, as pessoas, e havia lágrimas, às vezes momentos de sorriso, é claro, porque estava ali se falando de alguém que teve uma história, né, que convivia com eles. E interessante, né, que esta mulher, apesar dos pesares que todo mundo passa, e ela teve muitas lutas, decepções, e apesar disso ela se manteve firme com Jesus durante o tempo todo, declarando a sua fé, a sua comunhão com Deus, e todos viam nela o Espírito Santo. E o pastor fez uma declaração no final. Ele fez uma declaração que foi a seguinte: podíamos ver Jesus na vida dela. Podíamos ver Jesus na vida dela. Que afirmação maravilhosa, né? Quando alguém pode dizer: eu vejo Jesus na sua vida. Quando alguém vai falar de nós para alguém e criar uma reputação bacana, fulano de tal, eu vejo Jesus na vida dele, no testemunho dele. Aquela família, nós vemos Jesus naquele lar. Aquele casamento, aquele casal, nós vemos Jesus naquele casamento. Aquele casal de namorado, nós vemos Jesus no namoro deles.
É fantástico esse propósito, esse pensamento e esse tema. Queremos ver Jesus. Os gregos eles queriam ver Jesus. O texto que nós lemos de João, ele mostra que alguns gregos, abordaram os discípulos. E o principal deles foi Filipe, diz a Bíblia, pedindo, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Gostaríamos de ver Jesus. Só que eles não podiam, por ser gregos. Jesus veio para os judeus, todos nós sabemos disso. Depois o evangelho abriu para os gentios, para todos os povos. E eles não podiam entrar dentro do templo, porque ali só havia os judeus. Não podiam entrar. E talvez havia uma curiosidade muito grande no coração daqueles gregos. Porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus abençoava, Jesus multiplicava. Logo que o conhecimento chegou aos ouvidos deles, eles ficaram curiosos e queriam ver Jesus, claro. Essa é uma das afirmações que os eruditos dizem a respeito dos gregos. Só que eles não poderiam entrar no templo por serem gregos. Que coisa interessante. Filipe e André, então, Filipe procurou André e os dois foram comunicar o desejo dos gregos a Jesus. Veja o que diz o texto, João 12, 22. Filipe foi dizer a André e os dois comunicaram a Jesus o desejo dos gregos de vê-lo. Agora, ouça a resposta de Jesus. Olha só, bem pontual. João 12, 23. Jesus lhe respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa foi a resposta de Jesus, para que eles transmitissem aos gregos que queriam ver Jesus. As palavras de Jesus foram exatamente essa. Jesus lhe respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo aqui? O que Jesus estava explicando aqui? Qual era a narrativa de Jesus para eles levarem aos gregos? Jesus estava dizendo, querido, querida, que morreria pelos pecados de muitos. Era isso que Jesus estava querendo dizer. A minha hora é chegada, ele estava anunciando a sua morte que estava chegando. Por quê? Por causa do meu pecado, do seu, dos nossos pecados, dos judeus, dos gregos, dos gentios. Esta é a realidade. E ele estava completando na sua frase que a sua missão se completaria. Ele ia para a cruz, para alcançar não apenas os judeus, mas também os gregos, os gentios, todos os povos. Então a resposta de Jesus, levada aos gregos, é que Jesus iria para a cruz, que ele iria morrer, e que todos iriam ver Jesus, inclusive os gregos. Os gentios, e o evangelho, então, se abriu para todos. Por que eles iriam ver Jesus se Jesus iria morrer? Que coisa antagônica, Porque Jesus estava em vida, eles não poderiam ver Jesus tete a tete, por conta de serem gregos. Mas Jesus diz a ele que a hora de Jesus estava chegando, que Jesus ia morrer. E nós sabemos que Jesus morreu na porta da cidade, num lugar alto, no lugar mais alto da entrada da cidade. Jesus foi exposto, com os braços abertos, crucificado, e verteu até a última gota de sangue, onde ele disse: tudo está consumado. Está na história. Todos sabem, todos podem ver, sentir, experimentar que isto é um fato, que isto é uma realidade. Uma realidade. Jesus morreu e todos viram, todos estão vendo, todos estão sabendo, A história é dividida em duas partes. A história do mundo, a história do universo, se divide em duas partes. Até Jesus e depois de Jesus. Até Jesus e depois de Jesus. É um divisor de água. Não tem quem não ouça falar de Jesus. Não tem quem não possa experimentar de Jesus. Até porque está disponível. Jesus morreu com os braços abertos. Ele não está mais na cruz com os braços abertos. Ele saiu da cruz. Foi colocado no sepulcro, mas também ressuscitou. Ele vive e ele reina. Mas ele continua com os braços abertos no sentido que está dizendo: venham, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vocês vão me ver, e eu vou aliviar vocês, eu vou tirar de vocês o fardo que é pesado e vou dar para vocês o meu jugo que é leve e que é suave. Fantástico, fantástica esta palavra, esta reflexão e esse tema. Queremos ver Jesus. É maravilhoso, Agora está disponível para todos que querem ver Jesus. Não só ver, mas validar a obra de Jesus na cruz do Calvário e no sepulcro na nossa vida. Jesus morreu? Morreu. Então, morreu a nossa morte.
Morreu para que com ele nós validemos a obra dele na cruz e com ele morramos para uma vida nova. E ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós, juntamente com ele, após morrer com ele na sua morte, pela fé, ressurjamos também para uma nova vida com Cristo Jesus. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. É uma nova história. Jesus é maravilhoso, que oportunidade fantástica. Jesus te ama você, ama sua família, ama seus amigos. Deus ama toda a humanidade, ao ponto que Jesus revelou a nós o grande amor de Deus. Então, queremos ver Jesus. Olha que tema. Queremos ver Jesus. Queira ver Jesus. Deseje ver Jesus. Leve para as pessoas essas boas novas, essas boas notícias, para que elas também sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus e pela obra de Jesus Cristo. Temos hoje o Espírito Santo em nós, que Jesus outorgou para habitar em nós, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Jesus, para testemunhar para as pessoas que Jesus está vivo, que Ele é real, e elas possam olhar em nós e ver Jesus. Você quer ver Jesus? Pai querido, eu oro com este querido, com esta querida, eu oro por esta família, eu oro por esta pessoa, eu clamo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, que esta escritura, que esta palavra, que este tema, Jesus, queremos te ver. Ó Senhor, seja real na vida deste menino, desta menina, do moço e da moça. Que todos estejam abertos, Pai, não só para ver, ficar em cima do muro, mas para validar tudo que Jesus fez por mim e por nós na cruz do Calvário. Eu rogo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo se manifeste nesta vida, neste lar, para que haja paz e harmonia, para a honra e glória e louvor do teu nome. Obrigado, Senhor, por estes 10 minutos de Bíblia, para todas as pessoas que amam o Senhor, a tua palavra e são apaixonadas por Jesus. Que as pessoas venham se apaixonar pelo Senhor e por tua palavra, para a honra e glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Olha só, até a próxima quinta-feira eu volto. Maravilha, Jesus!